Senhor Deus, nessa manhã, nós rogamos que o Teu Espírito se manifeste em nós. Nós viemos aqui para Te louvar, mas o nosso coração é impuro. Portanto, pedimos que a Tua graça se manifeste em nós. Que o sangue do Senhor Jesus nos purifique, para que absolutamente nada esteja nesse momento entre nós e o Teu trono de graça. Que ao final desse culto, ó Pai, nós tenhamos compreendido a Tua mensagem de tal maneira que nós saibamos exatamente para onde o Senhor quer que nós venhamos a seguir. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar. Um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É maravilhoso poder estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, nessa igreja, podendo louvar o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, eu quero cumprimentar a todos os nossos amigos que estão conosco, ou estão conectados conosco através da internet, que aí onde você está, na sua casa ou no seu trabalho, enfim, aonde você resolveu parar tudo, para estar conectado ao Senhor Jesus, que o Espírito de Deus também trabalhe no teu coração. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a todo o apoio que a Igreja do Iguatemi tem dado ao Ministério Jovem. Nesse mês nós tivemos a oportunidade de ter um encontro especial com as 3 áreas do Ministério Jovem. Na convenção que tivemos ainda no final do mês passado, nós tivemos a oportunidade de ter a juventude daqui da igreja representada ali também, através de uma base poderosa, forte mesmo, geração 148, que tem funcionado aqui. Eu louvo a Deus pelo apoio que vocês têm dado aos jovens. Nesse último fim de semana, tivemos um encontro de formação de líderes, desbravadores e de aventureiros, o nosso mega líder, e ali nós tivemos representado os aventureiros e também os desbravadores. Aliás, um dos jovens que tem feito parte da equipe que tem começado a trabalhar esse ano com desbravadores, acabou sendo batizado ali também. Deixa eu ver, ele está por aqui hoje? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que ele está lá. Meu amigo, eu queria que vocês conhecessem o mais novo membro da igreja. Foi batizado no fim de semana passado, lá no sítio São João, na Lomba Grande. Será que nós podemos dar uma salva de palmas para ele? Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estava conversando com o teu pastor agora há pouco. Ele depois vai ter um encontro especial com você, tá bem? É bom poder ver que a igreja tem apoiado os jovens bravadores e aventureiros aqui. É por isso que essa igreja ela tem também futuro. Está investindo naqueles que não são o futuro, mas o presente da igreja. Amém? Eu queria, hoje de manhã, trabalhar com você em cima de um tema que eu tenho certeza que o Senhor Deus ele vai, de alguma maneira, usar esse assunto para poder trabalhar com você. Mas antes de poder entrar no assunto, deixa eu te contextualizar. Ou deixa eu começar contando para você uma história. Eu gosto muito de ler. Eu estava lendo, há alguns dias atrás, um livro chamado Evangelho Maltrapilho, de um autor chamado Brennan. Esse camarada, ele conta a história de uma mulher, uma jovem e dinâmica. Ela era líder de uma grande empresa, ela gerenciava uma grande empresa, e o grupo que ela gerenciava era um grupo realmente bem dinâmico. Dinâmico para não dizer a 1000 por hora mesmo. Um pessoal muito comprometido, mas não tinha ponto nem vírgula. Aquele povo que vai trabalhando e trabalhando e trabalhando, entram naquele círculo vicioso de velocidade no trabalho. Era realmente um estresse tremendo. Não precisou de muito, talvez ali por volta de um ano e meio, para que ela estivesse a ponto de ter um colapso nervoso. Ela achava que o problema todo estava na sua equipe. Afinal de contas, eles é que tinham um ritmo muito acelerado, eles é que eram estressados demais. Mas ela começou a ser influenciada por aquilo tudo, assim pelo menos pensava ela. E ela foi até o médico. E o médico fez ali alguns exames preliminares e acabou detectando aquilo que todo mundo sabia. Ela estava mesmo a ponto de ter um colapso nervoso. E o médico falou assim, olha, a senhora precisa tomar alguma coisa, uma medicação para a senhora relaxar um pouco. E ela veio para o médico e disse, eu não estou estressada. E o médico disse, a senhora, tudo bem, mas a senhora de repente então está dentro de um contexto de gente tão estressada que
pode estar influenciando um pouco a senhora. O senhor está dizendo que eu estou estressado? Eu não estou estressado, eu não estou estressada. E o médico diz, não, tudo bem, mas a senhora vai tomar isso aqui só para relaxar um pouco. Eu não preciso relaxar. A senhora precisa relaxar um pouquinho. Tá bom, e o médico conseguiu convencê-la. Fez ali a receita e ela foi até uma boa farmácia, pediu aquela medicação, mas que fosse do melhor laboratório. Ela não aceitava genéricos e ela resolveu tomar a medicação. E por 4 semanas ela tomou religiosamente aquela medicação. E havia sido marcado um momento para que ela retornasse ao médico, para que o médico fizesse uma nova avaliação. E quando ela chegou para poder fazer aquela avaliação, o médico percebeu de cara que ela estava mais tranquila, estava mais relaxada. Ele disse, estou percebendo que a senhora está mais relaxada, que a senhora está mais tranquila. E ela disse, engano seu. Eu continuo uma pilha. Bom, na semana anterior, ou 4 semanas antes, ela não estava estressada, ela não tinha problema nenhum. Mas agora ela diz, eu continuo uma pilha como antes. Mas a senhora está tomando a medicação direitinho? Estou. E não sentiu nenhuma melhora? Nenhuma melhora. Aliás, a única coisa que eu senti é que a minha equipe parece que está mais relaxada. Mas eu continuo como sempre, não mudou nada em mim. Às vezes, na vida cristã, obviamente que num outro nível, a gente acaba passando pela mesma situação que essa mulher. Nós olhamos, às vezes vem problemas e dificuldades à nossa volta, e nós achamos que o problema, na verdade, não somos nós. Nós não temos problema. O problema são os outros. E nós começamos a encontrar, às vezes, culpados por esse tipo de situação que não funciona, que não dá certo. Se eu não sou um cristão comprometido com Deus, se eu não tenho o poder do Espírito de Deus, a culpa é do pastor Ibson. Se ele fizesse as coisas melhor, a coisa podia ser diferente. A culpa é da minha igreja, a culpa é do fulano, a culpa é da minha família, ou dos meus antecedentes familiares. Sempre, se você procurar, você sempre vai encontrar um bom culpado por você não ser o tipo de crente, o tipo de cristão que Deus quer que você seja. Entretanto, se você tiver um pouquinho só de honestidade cristã e for capaz de olhar para dentro de você mesmo e no poder do Espírito de Deus estiver disposto a encarar as suas debilidades e os seus problemas, você vai descobrir que o seu caso, por mais complicado que possa ser, não é um caso sem solução. Porque o Senhor Deus é capaz de resolver, de definir, de dar a você todas as vitórias que você busca. Eu ouvi alguma coisa? Você que não deve ter ouvido o que eu disse, né? Eu vou repetir então. Deus é capaz de transformar todo aquele que abre o seu coração a Ele, entende a sua debilidade e está disposto a dizer, Senhor, eu sei que a vitória vem de Ti e eu preciso dessa vitória. O Senhor é capaz de fazer de você mais do que vencedor. Vocês estão tímidos hoje, né? Mas amém, eu acredito que Deus é capaz de fazer isso. E a Bíblia, ela é recheada de histórias. E se você for capaz de fazer um exercício depois em casa, você pode pegar os grandes relatos bíblicos. Você pode pegar as histórias dos maiores, das maiores personalidades da Bíblia. E você vai descobrir que todos eles, sem exceção, foram homens e mulheres que não tinham assim grandes dons ou talentos naturais. Mas que estavam prontos a entender que a vitória não é alguma coisa que vem de dentro de você, mas a vitória, ela é colocada na sua conta, ela é outorgada, ela é dada a você de um elemento externo, que é Deus. Deus é capaz de transformar você em uma pessoa vitoriosa. E hoje de manhã, eu queria dar uma olhada numa história com você. Um personagem que é marcado na Bíblia como um indivíduo que conseguiu libertar o seu povo, num momento de realmente grande tragédia em termos nacionais. O país estava sendo atacado pelos inimigos mais mortais e ao mesmo tempo mais cruéis que Israel já havia enfrentado, os midianitas. Os midianitas, eles entravam como se fossem gafanhotos na terra, no período da colheita. Eles entravam e levavam absolutamente tudo. Vinham na época da colheita do trigo e levavam embora. Aliás, não levavam tudo, deixavam um pouquinho para que eles pudessem plantar. E na próxima época da colheita voltavam para poder levar embora de novo.
o trigo, as próprias uvas, na época da colheita, eles vinham para poder levar embora aquilo que o povo tinha conseguido fazer. O povo já não aguentava mais. Mas nós estamos agora aqui no período dos juízes. Esse período foi marcado por uma inconstância espiritual tremenda. O povo se colocava nas mãos do Senhor e o Senhor fazia deles vitoriosos. Em determinado momento eles se afastavam do Senhor, começavam a adorar outros deuses. Deus removia sua proteção e inimigos vinham e tomavam conta do país. Foi isso que aconteceu nesse período. E Deus, você conhece bem a história, Deus, ele chama um homem, ele convida um homem, ele convoca um homem chamado Gideão. A ideia era que Gideão, ele conseguisse libertar o povo de Deus. Se você der uma olhada, no momento do chamado de Gideão, Deus simplesmente diz para ele: Gideão, eu escolhi você para libertar o meu povo. Eu escolhi você para expulsar os midianitas do país. E no contexto do chamado dele, ele diz para Deus: Senhor, tá bom, eu vou, mas eu quero um exército. E Deus olha para ele assim: mas você quer um exército? Quer dizer que eu não posso libertar o povo de outro jeito, tem que ser com um exército. Senhor, eu quero um exército. Diz: você quer um exército? Então monta o exército. Passa aí pelo país e ajunta o maior número de pessoas que você puder. E ele passa por todos os cantos do país e diz: Deus me apareceu, o anjo do Senhor me chamou. E ele prometeu que ele vai libertar o seu povo. Quem acredita nisso? E o povo diz: eu acredito, eu creio. Então já que você crê, então vem para o exército. Bom, acreditar é uma coisa. Ir para o exército para poder lutar é outra bem diferente. O fato é que depois de ter passado por todo o país, ele conseguiu ajuntar um exército de 32 mil homens. Você vai dizer que beleza? É bom quando você não sabe o número dos inimigos. Era um exército de 135 mil midianitas. Gideão estava apavorado. Se você é bom de matemática, você sabe que 135 mil de um lado e 32 mil do outro, dá mais ou menos 4,2 inimigos para cada israelita. Ou seja, cada um dos 32 mil já ia para a batalha sabendo uma coisa: eu vou ter que dar conta de pelo menos 4 midianitas. Amigo, se você lembrar que os midianitas tinham os melhores armamentos, eles tinham equipamento de ponta, se você lembrar que eles eram guerreiros por natureza, e o povo de Israel, eles realmente eram bons, eram bons em plantar, em colher, em fazer suco de uva. Então, o que eles tinham? Eles não tinham espada. Eles tinham enxada, enxadão, foice, machado. Então, na hora que eles vão para a guerra, eram 32 mil contra 135 mil. Mas quando eles vão se preparar para ir para a guerra, eles dizem: e arma, Gideão? Assim, traz o que você tiver. Aí aparece o povo com enxada, enxadão, pá, marreta, picareta, e essas coisas. Você imagina a cena: de um lado 135 mil armados até os dentes. Do outro lado, você encontra agricultores com implementos agrícolas para poder... E ainda por cima, os agricultores vão ter que dar conta de 4 midianitas pelo menos. Ela não menciona que Gideão estava apavorado. E eu acho que você e eu, se estivéssemos no lugar dele, também ficaríamos apavorados. E nesse contexto ele vai conversar com Deus. E Deus vem ao seu encontro para ter uma conversinha com ele. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Juízes capítulo 7, porque nós vamos dar uma olhada na conversa de Deus com Gideão. Juízes capítulo 7, versículos 1 a 7. Juízes 7, versículos 1 a 7. Eu estou usando aqui uma versão um pouquinho mais moderna, nova versão internacional. Mas independente da versão que você estiver usando aí, o sentido do texto será o mesmo. Juízes capítulo 7, versos 1 a 7. Eu passo a ler. Versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Verso 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então
22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Mantenha a tua Bíblia aberta, daqui a pouco já voltamos para o texto. Eu quero que você entenda a situação. Gideão passou por todo o território nacional. Ele disse: Deus me chamou, e ele prometeu que vai libertar os seus filhos. E o povo disse amém. E ele disse, só que é o seguinte, ele me deu ordem para poder montar um exército. Quem vai comigo? A maior parte foi embora, 32.000 ficaram. Você não pode tirar os méritos desses 32.000. Foram 32.000 que permaneceram, enquanto os demais disseram: eu é que não vou para a guerra, desarmado, ir para a guerra só com implementos agrícolas, eu é que não vou. Enfrentar uma proporção de 4-1 os midianitas, eu não vou. Esses 32.000 disseram: eu vou, nós vamos enfrentar, nós acreditamos no poder de Deus. Eles foram juntos, mas ainda assim Gideão estava preocupado. E ele vai orar a Deus, ele diz: Senhor, eu estou preocupado demais da conta. Senhor, tem gente demais. E Deus se manifesta e diz: concordo contigo, tem gente demais. Ele diz: é mesmo, Senhor, o Senhor viu? Ó, é 32.000. É 32.000 de um lado, mas tem 135.000 do outro. Senhor, é gente demais. E Deus diz: é mesmo, é gente demais. E ele diz: 135.000 é muito, né, Senhor? Deus diz: eu não estou preocupado com 135.000. Os 135.000 não são problema. Meu problema são com os 32.000. Eu estou preocupado é com eles. Diz: tinha que ser mais, né, Senhor? Não, tem gente demais. Nos 135.000, não, nos 32.000. Senhor, o senhor não está entendendo? Isso aqui é 4-1. Senhor, cada um dos israelitas, dos 32.000 que estão aí, vão ter que dar conta de 4 midianitas fortemente armados. Senhor, isso é desumano. Senhor, o problema são os midianitas, não são os israelitas. E Deus diz: não são os midianitas, são os israelitas. Mas Senhor, não, israelita não, esses aqui vieram, Senhor, esses acreditaram. O problema são os midianitas, 135.000. Deus: não, eles não são o problema. O problema são os israelitas, os 32.000. O senhor não está entendendo. E Deus diz: tem gente aí que veio, mas que está com medo. E eu não quero ninguém com medo junto comigo. Você vai lá e diz que quem tiver com medo vai embora. O Gideão disse assim: Senhor, desculpa discordar do senhor, não tem ninguém com medo aí não, senhor. Tem não. O povo aí é corajoso, os que estavam com medo não vieram. Não, tem gente, vai lá. E Gideão foi. Eu quase imagino o Gideão fazendo o discurso: pessoal, Deus vai libertar o país. E o povo levantando foice, machado, enxada. Ele vai libertar. Sim, e tem mais, e vai ser com a gente. E o povo, amém, amém. E tem mais, e vai ser agora, chegou a hora da libertação. E o povo, sim, mas é o seguinte: Deus falou que tem gente com medo, e eu sei que não tem ninguém com medo aqui. Eu tenho certeza que não tem ninguém com medo. Tem gente com medo aqui? E o povo: não. Tem gente com medo aqui? Não, tem não. Sim, tem alguém com medo aqui? E o povo: não. Então é o seguinte, eu vou perguntar. Eu sei que ninguém vai embora, mas Deus falou. Eu sei que ninguém vai, viu? Ninguém vai. Mas ninguém vai, vocês entenderam? Ninguém vai, eu sei disso. Mas Deus falou que se tiver alguém com medo, pode ir embora. Levanta 1, 2, 85, 1.500. Ele vai contando: meu Deus do céu. E o povo vai indo embora. E daqui a pouco ele olha: 22.000 foram embora. Você imagina Gideão naquela altura? Eu acho que o Gideão nessa altura estava parecendo com o professor Thompson, assim. Porque eu já não tenho cabelo nenhum. Mas ele ficou pelo menos metade sem. Naquela altura, ele deve ter pensado: meu Deus, o que vai acontecer agora? Senhor, se já era complicado numa proporção de 135.000 para 32.000, agora numa proporção de 10.000 para 135.000, amigo, dá 13,5 para cada um. Ou seja, cada um israelita ia ter que dar conta de pelo menos
13 e mais metade. Para poder conseguir vencer a guerra. Você imagina a cena? O Gideão chegou para o Senhor e falou: Senhor, estou apavorado. Com força, Senhor. Senhor, o Senhor tinha razão. Os caras estavam tudo com medo. Tudo não, Senhor, ainda sobrou 10 mil. Senhor, é gente demais. E Deus disse para ele: eu concordo contigo, é gente demais. Não estou falando 135 mil contra 10 mil, desumano, Senhor. Ô Gideão, para de se preocupar com os midianitas. Os midianitas não são problema. Senhor, como é que não são problema, Senhor? São 135 mil bem armados até os dentes. Como não são problema? Eles são o maior problema. É um grande problema, Senhor. Não, o problema é pequeno, não. É grande demais. E Deus diz: eles não são problema. O meu problema é o meu povo. Tem nada a ver com o resto. O meu problema é o meu povo. Meu problema são os 10 mil. Gideão, teve gente meio tímida aí no meio. Como assim, Senhor? Tímida. Gente que está com medo, mas falou assim: eu é que não vou dizer que eu estou com medo. Mas eles estão com medo. Gideão, nós vamos ter que fazer uma triagem nova. O Gideão nessa altura, coitado, caiu o resto dos cabelos dele. O pobre do Gideão deve ter ficado com um penteado bonito igual o meu naquela altura, eu acho. Assim, mas Senhor, tem gente com medo não, Senhor. Pessoal, faz o seguinte, fica tranquilo, que agora quem vai fazer a seleção sou eu, não é você. Eu sei que você está com mais medo do que eles de fazer a seleção. Então deixa que eu vou separar. Ó, o texto, se leu comigo, o texto é assim: eu vou separar. Se eu disser esse vai, ele vai. Se eu disser esse não vai, ele não vai. Sou eu que vou escolher, porque eu conheço o coração. Mas vamos fazer uma coisa? Aí veio o grande teste. Leva o pessoal para beber água. Mas Senhor, o que beber água tem a ver com seleção, Senhor? Leva e manda só beber água. E eu vou te dizer depois o que vai acontecer. E o pessoal desceu. A senhora Norte, ela dá a entender que o local para onde eles foram beber água era um riacho, numa região próxima de uma montanha. Então era assim, eles subiram, 10 mil, lá havia uma baixadinha assim no morro, ali estava o rio, do outro lado tinha uma colina, era só subir a colina, descer a colina, e do outro lado da colina estavam 135 mil midianitas. Está imaginando a cena? Entendeu? Eles estavam aqui, o riacho passava aqui, tinha que atravessar o riacho, subir a colina, descer a colina. Do lado de lá tinha 135 mil bandidos armados até os dentes e louco para fazer churrasco de israelita. Está imaginando a cena? Aí o Gideão diz assim: pessoal, agora vocês têm aí um momento para beber água. Bebam tranquilos a água, tá bom? Bebam água. Olha o restante do texto comigo, só para você poder entender o teste. Versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Você entendeu a cena? Olha, o pessoal chegou para beber água. Vamos entender que a postura dos dois grupos, vamos entender? O primeiro grupo chegou, você imagina, aqui está passando o rio, tá bom? Chegou, atravessou o riozinho, subiu a colina, desceu, do lado de lá tem 135 mil midianitas. Está entendendo? Como é que você beberia água numa situação dessa? Sabendo que tem 135 mil bandidos do lado de lá, que só estão esperando uma chance para poder acabar contigo. Bom, o fato é que 300 fizeram assim, ó. Uma mão segurando a enxada do lado, né? É enxada, não era espada. Se acontecesse qualquer problema, se aparecesse um midianita,
Eles já levantavam e iam para cima dos midianitas. Mas e o resto? O resto fez assim, ó. É para beber água agora? Então vamos beber água. Tiraram o casaco. Arranjaram um bom lugar para pendurar. Aí começa a tirar coisa dos bolsos. Aí se ajoelha bem tranquilo. Ai, ai. Bom, vamos beber. Será que essa água é boa? Acho que desse lado aí deve estar melhor, né? O que eles estavam fazendo? Lá na minha terra, o lugar onde vêm os meus pais, lá em Minas Gerais, tem uma frase que eles usam muito, quando o camarada é chamado para poder fazer um trabalho e ele enrola. Eles costumam chamar de cozinhar o galo. Algum de vocês já experimentou cozinhar um galo alguma vez? É aquela carne bem macia, né? Você coloca na panela, em 5 minutos está pronto, não é assim? Você põe na panela e esquece da vida. Cozinhar o galo é quando você tem alguma coisa para poder fazer e você demora e demora. Os 300 estavam prontos. Se acontecesse qualquer coisa, eles estavam prontos para levantar e ir para cima do inimigo. Os outros estavam enrolando o máximo que pudessem. O máximo que eles conseguissem postergar, atravessar o rio para poder enfrentar o inimigo, melhor para eles. A vida deles, na verdade, estava ali no rio. Eles não estavam preocupados com o inimigo lá atrás e nem com aquilo que era o plano de Deus para eles. A vida deles estava fincada aqui nesse mundo. O que eles queriam era água. Aliás, a água era até um subterfúgio. Eles só não queriam ter que atravessar o rio, atravessar a colina e encontrar o inimigo lá embaixo. Entrar em luta direta, nem pensar. E Deus começou a dizer, esse vai. Aí o Gideão disse, Senhor, aquele lá é grandão. Ó. Não, isso não vai não. Senhor, o tamanho do cara, você podia pegar uns 8 midianitas, Senhor. Não, isso não vai não. E aquele lá, Senhor, aquele é muito pequeno, mas esse vai. Senhor, o tamanho dele, Senhor. Ele nem tem uma enxada, ele está tratando um pedaço de pau. Vai, esse mesmo. E Deus começou a escolher. Selecionou. Aí Deus assim, quer contar, Gideão? É melhor não, Senhor, mas eu já contei, tem 300 aí. Sabe qual é a proporção? 135 mil de um lado e 300 do outro. Cada israelita ia ter que dar conta de 450 midianitas. Sabe o que é isso? Amigão, você ir para a luta com pau, pedra, enxada, foice, para poder enfrentar gente armada até os dentes. Você entra e diz assim, beleza. Tá vendo esse povo aí? Você olha para o teu colega do lado. 450 é teu, viu? 450 é meu. Você já imaginou a cena? Mas esses 300, eles tinham duas características que fizeram com que eles fossem escolhidos. E é aqui que eu quero falar ao seu coração. Essas duas características que estavam nesses 300, elas têm que estar presentes na vida de todo aquele que quiser entrar na batalha com o Senhor. De todo aquele que quiser ser um cristão de verdade. De todo aquele que quiser, de alguma maneira, entrar nessa época em que estamos vivendo, que são os dias que antecedem a vinda do Senhor. Os dias trabalhosos, como disse Jesus Cristo. Os dias em que, se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Tempos esse em que eu e você vivemos. Tempo esse em que nunca foi tão difícil ser cristão como hoje em dia. Vai dizer, mas é um contrassenso, pastor. O mundo nunca foi tão cristão como hoje. Verdade. Mas ao mesmo tempo, nunca foi tão complicado, tão complexo. Por quê? Porque hoje nós, os cristãos, estamos na beira do rio, enrolando o máximo que a gente puder, bebendo a água desse mundo. Mas a gente tem medo de atravessar o rio e do outro lado da colina e enfrentar aquilo que está à nossa frente. Nós temos dificuldade de poder olhar para aquilo que está diante de nós e dizer, nós vamos conseguir. Por exemplo, alguns olhos dizem assim, pastor, mas a igreja está bem. Nós estamos por ano batizando mais de 1 milhão de pessoas. Amém? O problema é que se a gente continuar exatamente como está, sabe que o pastor Marlington Lopes adora números, né? Ele fez uma conta aí meio doida. Ele disse, se a gente continuar exatamente como está, em menos de 600 anos, nós conseguimos terminar de pregar o evangelho a todo mundo.
Ou seja, fica tranquilo, pode beber muita água, porque para Jesus voltar, se a gente continuar como está hoje, vai pelo menos mais uns 600 anos. Mas acontece um problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu particularmente creio que nós estamos vivendo os dias do aparecimento de Jesus. Senhor, tem misericórdia. Você crê nisso? Deixa eu ver, com sinceridade de coração. Quantos creem que Jesus virá na nossa geração? Deixa eu ver. Tem uns que não creem, não. Quem não crê? Quanto voto branco e nulo, meu pai? Espera aí. É crer ou não crer? Quantos de vocês creem que Jesus virá na nossa geração? Levante bem alto a sua mão. Eu creio nisso. Quem não crê? Oh, mas todo mundo crê. Quer dizer, tem muito voto branco e nulo ainda, mas beleza. Mas olha, eu acabei de falar para você que se tudo continuar igual, nós vamos precisar de mais 600 anos para poder ver Jesus voltando no nosso mundo. Mas aí é que entra a questão. Quando você olha para o problema na perspectiva humana, você está olhando na verdade por 135 mil. Quando você olha para o problema na perspectiva divina, Deus ainda não enviou seu Filho Jesus a essa terra por uma razão. Pedro menciona, porque o Senhor é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele ainda não voltou por nossa causa. Ele não voltou porque Ele não quer que a gente vá para o inferno. Ele não voltou porque Ele quer levar-nos para viver com Ele nas mansões eternas. Ele não voltou ainda porque na hora que Ele chegar, Ele quer olhar no teu olho e quer ouvir de você: esse é o Deus a quem eu esperava e Ele vai me salvar. Ele veio para me buscar. Ele está esperando que você tenha o mesmo espírito dos 300. Tá, pastor, mas qual é o espírito dos 300? Esses 300 tinham duas características principais. E é com elas que eu quero terminar o culto dessa manhã. A primeira característica deles: eles estavam ali bebendo água. Mas o pensamento deles estava onde? Do outro lado da colina. Na batalha para a qual tinham sido chamados por Deus. Eles não estavam preocupados se iam morrer ou se iam vencer. Até aquele momento, amigo, eles sabiam fazer contas. Eles estavam entre 10 mil. Eles sabiam que cada um deles ia ter que dar conta de pelo menos 13. Você acha que eles estavam preocupados? Eles não estavam preocupados. Por quê? Porque o pensamento do coração deles era o seguinte: se eu viver, eu vou viver para a honra e glória de Deus. Mas se eu morrer, vou morrer para a honra e glória de Deus. Então, quer viva ou morra, eu sou de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Espera só um pouquinho, vou voltar aqui atrás. Eles pensavam da seguinte maneira: se eu viver, eu vou viver para o Senhor Jesus. Amém? Se eu morrer, morrerei no Senhor Jesus. Então, independente de viver ou morrer, eu sei de uma coisa: eu pertenço a Jesus. Então não estou preocupado, porque a minha existência não se limita a esse mundo. Eu estou vivendo aqui agora, mas o meu coração está na Nova Jerusalém. Eu sei que vou vencer as batalhas. Eu sei que em Cristo eu vou vencer. Eu sei que em Jesus não tem inimigo. É 135 mil que está lá. Podia ser mais, podia ser 1 bilhão de inimigos, porque eles não podem com meu Deus. A batalha não é minha, ela é do meu Senhor. E eu só sei de uma coisa: não tenho medo de morrer, porque eu sou de Jesus. Amigo, quando você tem um crente com esse espírito, quando você tem um cristão com esse espírito, um cristão que não tem medo das batalhas, surge um problema, aí você encontra, hoje em dia, muita gente assim: já deixa a senhora vir conversar comigo, esse pastor, coisa está feia lá em casa. Eu digo: irmã, meu marido é um traste, pastor, não presta aquele homem. Eu até tinha condição de ser uma melhor cristã, se o meu marido não fosse aquele traste que ele é. Ele é uma pedra no meu caminho. Não me deixa ser cristão direito. Se ele fosse melhor, eu ia ser um melhor cristão. Daí um rapaz me procurou e disse assim: pastor, eu creio 100% nas nossas 28 crenças fundamentais. Eu digo: amém por isso, coisa boa. Pastor, eu sou universitário. Lá na universidade, eu não tenho medo de levantar e defender aquilo que nós adventistas cremos. Eu digo: parabéns. Ele falou assim: pastor, mas eu só não posso me batizar. Eu digo: mas por que não? Porque a minha família é contra, pastor. Pastor, se eu tivesse uma família melhor, eu ia servir Jesus todo o meu coração. E as desculpas, elas vão para muito longe. Você sempre vai encontrar uma boa razão fora de você mesmo, para poder não seguir o Senhor como Ele está pedindo de você. Você vai encontrar razões no teu trabalho, você vai encontrar razões na sua carreira, você vai encontrar razões na sua família, e você, se procurar bem direitinho, você encontra razões que vão convencer até você mesmo de que ser um crente segundo o coração de Deus, obedecendo ao Senhor, seguindo a direção do Senhor, não
é negócio. Vai dar prejuízo. Humanamente falando, não dá para fazer isso. Aí você se encontra no grupo daqueles que estão bebendo água na beira do rio, esperando que de repente a correnteza mude, esperando que alguma coisa aconteça para então tomarem coragem, para poder que pare de correr a água. Afinal de contas, eu já tinha feito o Rio Jordão parar alguns anos antes. Podia fazer de novo. Mas Deus naquele momento não ia fazer o rio parar. Deus só queria que eles atravessassem o rio. Atravessassem com a certeza de que, independente de Deus operar ou não, eles estavam fazendo aquilo que Deus esperava deles. E aí vem a segunda característica. O cristão de verdade, além de não ter medo de morrer, porque ele sabe que a vida dele está na mão do Senhor. O cristão de verdade é aquele que está disposto a ir aonde o seu Senhor mandar. É o cristão que para e diz assim: Senhor, para onde é mesmo? Hoje você encontra muita gente dizendo assim: Senhor, é o seguinte, hoje a gente não vai ter muito tempo para conversar de manhã, porque nossa agenda está cheia. Na verdade não é nossa agenda coisa nenhuma, a agenda é sua. Sim, Senhor, hoje nós vamos ter que sair daqui cedo para poder ir para lá, vou ter uma reunião com o meu chefe, e o meu chefe está querendo me pegar, o Senhor vai ter que tocar no coração dele para mudar aquele coração duro dele. Aí depois, nós vamos ter que resolver aquele problema lá na empresa que está complicado, eu vou precisar que o Senhor me dê sabedoria para resolver isso aqui também. E depois, Senhor, na hora do almoço, eu estou meio ruim do estômago, eu queria que o Senhor me desse um jeitinho nisso aqui também, para eu poder comer melhor. E depois, Senhor, de tarde tem isso, e depois quando eu chegar em casa, e Senhor, tem aquele problema com a minha mulher, ou com o meu marido, com os meus filhos, o Senhor vai ter... Aí você passa a tua agenda com Deus, e você diz para Deus o seguinte: Senhor, se vira, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai ter que dar conta da minha agenda. Mas o cristão de verdade não é aquele que passa a agenda com Deus. O cristão de verdade é aquele que de manhã cedo, ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer esse dia, mas se a minha agenda não estiver de acordo com o teu plano, eu mudo o que for, para ir para onde o Senhor quiser. Senhor, meu objetivo não é levar o Senhor comigo, é ir junto com o Senhor. Meu objetivo não é arrastar o Senhor e fazer do Senhor o meu empregado, mas o meu objetivo é abrir o coração e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E o que o Senhor mandar, na tua força e no teu poder, eu vou. Não interessa se vou viver ou morrer, mas eu vou, sabendo que eu estou seguindo o Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor. E se o Senhor é o Senhor manda. Eu sou criatura, eu obedeço. Então, a gente divide bem direitinho: o Senhor manda e no teu poder eu obedeço. É isso. Agora, isso é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complicado. Prova está que dos 32 mil sobraram quantos? De 32 mil sobraram quantos? Aí a gente olha, eu já vi um indivíduo uma vez falar assim: bah, pastor, olha para esse texto. Deus se... aliás, Deus ele não quis usar os 32 mil. Só para mostrar que ele era bom. O problema não era Deus. Deus, se os 32 mil tivessem o mesmo espírito, ele teria usado ou não os 32 mil? Sim ou não? Teria usado. O problema não era Deus, era o espírito que eles tinham no coração. Eu vou dizer uma coisinha para você. Deus, ele só está esperando um sinal da tua parte. Um sinal da tua parte, para ele começar a usar você para coisas grandiosas. Eu ouvi uma pessoa dizendo amém. Obrigado, eu não sei quem foi, mas obrigado igual. Deus só está esperando um sinal, uma decisão tua, para te usar para coisas grandiosas. Me dá uma força aí, vai. Ou você não crê no que eu acabei de falar? Deus só está esperando um sinal da tua parte, para te usar para coisas grandiosas. É só um sinal. Ele está tolerando você ainda enquanto você está bebendo a água do riacho. Ele diz: para de ficar cozinhando galo. Eu quero usar você para coisa grande. Coloca o teu coração na minha causa. Coloca o teu coração. Me deixa te usar. Meu espírito vai tomar conta de você. Mas acontece o seguinte, tem uma coisinha. Tem um detalhe que você precisa entender. Para você ter essas duas características, está disposto a viver e a morrer por Jesus, e está disposto a obedecê-lo em qualquer situação. Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem. Ou seja, você tem que ser muito louco para poder seguir Jesus desse jeito. Até o ponto que os lá de fora vão dizer assim: vocês são um bando de louco. Cristão é isso mesmo, é um bando de louco. Sabia disso? Cristão é um bando de louco. É um louco, sabe por quê? Porque louco na perspectiva humana é quem olha para o desafio e diz assim: não estou nem aí 635 mil.
Pode ser 1 bilhão, a batalha não é minha, é do meu Senhor. Eu só sou um instrumento dele. Se ele vai me usar na batalha, beleza. Ah, mas você vai escapar? Não sei se eu vou escapar ou se eu vou morrer. Mas independente do que acontecer, eu sou do Senhor. Ele está comigo. E aonde ele mandar, eu vou. Agora diz para mim, isso é loucura ou não é? Agora isso se aplica a qualquer parte da sua vida. O inimigo vai lá e coloca um empecilho na tua vida. Bota um empecilho na tua vida. Pastor Ricardo Ceribelli e eu fomos para Portugal como missionários. Fazia pouco mais de um mês que ele estava lá, quando ele me ligou me contando a história de uma menina. Ela, de uma família tradicionalmente católica, foi convidada para participar de um dos nossos clubes. Eles têm uma modalidade de clube que nós não temos aqui, clube de companheiros. Nós temos os aventureiros, que vão até os 9 anos. Depois temos os bravadores, que vai dos 10 até os 16. Os companheiros vão dos 16 até os 19 anos. E essa menina estava nessa faixa etária. E ela aceitou participar do clube. E no clube ela começou a entender o amor de Jesus por ela. E ela tomou a decisão de ser batizada. O pai, quando ficou sabendo, já era quase tarde demais. Ele ficou sabendo no dia do batismo da menina. E ele foi para a igreja. Pegou um machado e foi para a igreja. Bravo, 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 lá na Ilha da Madeira. Chegou na porta da igreja. Estava lá o pastor Ricardo, fazendo o sermão para o batismo. Ele começou a gritar: quem é o pastor aqui desse lugar? Quem é o indivíduo que enrolou a minha filha, que está pensando que vai batizá-la hoje? Sai aqui fora que eu vou acabar com você. Ele olhou pela porta entreaberta, estava o camarada com um machado na mão. O pastor Ricardo, para quem o conhece, é um gringo, desse tamanho assim, ó, grande para valer. Ele falou assim: irmãos, vamos cantando uma musiquinha que eu vou ali fora resolver um problema, eu já volto. E ele saiu. E os irmãos cantavam tudo assim, ó, olhando lá para trás. Ele disse: qual é o problema? O indivíduo já diminuiu um pouquinho a voz, que achou que de longe o cara era um pouquinho menor, sabe? Olhou e disse assim: quem o senhor pensa que é? O senhor está pensando em batizar a minha filha? Minha filha não vai ser batizada. Ele olhou para ele e falou assim: olha, vamos deixar que ela responda essa pergunta? Chamou a menina e disse assim: não tenha medo. Você quer ser batizada? Ela disse: eu quero. Então não te preocupa que o resto agora eu resolvo. Pode voltar para dentro. Ela voltou e ele olhou para o senhor e falou assim: duas coisas eu vou falar para o senhor agora. Primeiro, ela vai ser batizada porque ela quer. Acha que foi fácil para ela enfrentar o senhor? Não foi fácil. Mas ela tem todo o nosso apoio. E ela vai ser batizada. E o senhor vai entrar agora. Me dá aqui esse machado. Pegou o machado da mão do homenzinho. E o senhor vai assistir, sentado lá na frente. Sabe o que o homenzinho fez? Entrou, sentou no primeiro banco e assistiu o batismo da menina. E na hora que ele terminou, ele disse assim: e o Espírito de Deus está trabalhando em alguns corações endurecidos aqui hoje, nessa tarde. Eu sei que tem gente que tem que se entregar para Jesus, para poder romper com toda a tristeza e amargura do seu coração. O homenzinho desmontou chorando aqui na frente. Pois o homenzinho não tomou a decisão de se entregar para Jesus? O homenzinho se entregou, pelo amor de Deus. Pouco tempo depois o homem foi batizado também. Agora, eu pergunto para você uma coisa. O que teria acontecido se ela tivesse dito: o problema é muito grande, o meu pai é... E o homem era bravo mesmo. Se meu pai não vai deixar, vai ser muito complicado. Provavelmente, talvez o pai também nunca tivesse tomado uma decisão. Mas sabe o que acontece quando você resolve ir no poder de Deus? E enfrentar a dificuldade no poder do Senhor? O Senhor entra em cena e resolve para você. O Senhor entra em cena e resolve para você. O Senhor entra em cena e resolve para você. Ele resolve, sabe por quê? Porque não existe uma batalha grande demais para Ele. Por isso, desde o começo da história, Deus não está preocupado com 135 mil midianitas. Deus não está preocupado com o tamanho do problema. Ele está preocupado com o seu povo. Nessa manhã, o Senhor não está preocupado com o tamanho dos problemas que surgem na tua vida. Os impedimentos que te surgem no caminho para te impedir que sejam aquilo que o Senhor sonhou que você fosse. Deus só quer que você seja louco o suficiente para dizer para Ele: Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou te seguir. Senhor, viva ou morra, eu vou te seguir. Senhor, aconteça o que acontecer, viva ou morra, eu vou obedecer ao Senhor na tua força e no teu poder. Experimenta fazer isso hoje. E você vai ver o que o Senhor vai ser capaz de fazer na sua vida. Eu quero terminar fazendo uma prece especial.
Nessa prece eu quero entregar nas mãos do Senhor todas as minhas lutas, porque eu também tenho luta. Todos os meus obstáculos que às vezes me impedem de ser aquilo que Ele sonhou que eu fosse. Eu vou colocar diante dele, aqui junto ao altar. Mas talvez haja alguém aqui hoje de manhã que sente que tem sido complicado ser aquele tipo de cristão que Deus sonhou que você fosse. O Senhor Deus tem um recado para você hoje de manhã. Chega de ficar esperando a correnteza baixar. Está na hora de você entrar, atravessar esse rio e ir para cima do inimigo. Não na tua força e no teu poder, mas na força e no poder do Senhor Deus. Ele tem vitória para você. E eu quero hoje de manhã orar por você que vai ser louco o suficiente. Vai se juntar a esse bando de loucos que são os cristãos. E vão dizer para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor, custe o que custar. Senhor, independente de ter vitória ou fracasso, mas no Senhor eu sei que vai ser vitória. Eu vou te seguir, eu vou enfrentar, eu vou encarar isso tudo, me dá força e poder. O Marco vai cantar a última música agora. E essa música fala exatamente sobre isso. Sobre a loucura de seguir a Deus do jeito que Ele quer. E se tiver alguém aqui hoje de manhã que precisa dizer para Jesus assim: Senhor, eu sinto que tem que ser diferente a minha vida. Eu sinto que precisa haver uma modificação. Eu quero te desafiar, a partir da segunda estrofe, a que você saia de onde você estiver e que você venha até aqui junto ao altar de Deus. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, me dá força porque eu vou vencer. O inimigo não vai vencer na minha vida, mas eu vou vencer o inimigo. Não interessa se ele é grande ou pequeno, eu vou vencer. Você precisa de poder do Senhor? Então dê um passo de fé. Não fica sentado, não fica ali bebendo água dessa correnteza. Bebe, mas com teu coração e com a tua visão lá diante daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero orar por você. Eu vou estar clamando a Deus agora, pedindo a Deus para que te dê força para poder tomar essa decisão hoje de manhã. Não de ser mais um crente, mas de ser louco o suficiente de poder dizer: Senhor, viva ou morra, eu vou te obedecer na tua força e no teu poder. Viva ou morra, eu vou te obedecer. Viva ou morra, eu vou te obedecer. Não são riquezas que irão de ti me afastar, nem os prazeres que no mundo eu possa encontrar, mas de toda palavra que venha de ti eu para sempre permanecerei. Eu falo com Deus, eu vivo para Deus. Não importa se os outros irão me julgar. Eu busco a Deus, eu canto para Deus. Se isso é loucura, então eu sou louco. Confio em Deus, me abro pra Deus. Eu choro em seus ombros pra me acalmar. Me alegro em Deus, preciso de Deus. Se isso é loucura pro mundo, então louco eu sou. Tomar lugar aqui na frente também. Aproxime-se. Podem vir mais para frente. Tome o seu lugar aqui junto ao altar de Deus. Se essa é a sua decisão, vem para cá. Não são riquezas que irão de ti me afastar, nem os prazeres que no mundo eu possa encontrar, mas de toda palavra que venha de ti
eu para sempre permanecerei. Eu falo com Deus, eu vivo pra Deus. Não importa se os outros irão me julgar. Eu busco a Deus, eu canto pra Deus. Se isso é loucura, então eu sou louco. Confio em Deus, me abro pra Deus. Eu choro em seus ombros pra me acalmar. Me alegro em Deus, preciso de Deus. Se isso é loucura pro mundo, então. Se isso é loucura pro mundo, então. Não importa não, eu busco a Deus, eu canto pra Deus. Confio em Deus, me abro pra Deus. Eu choro em seus ombros pra me acalmar. Me alegro em Deus, preciso de Deus. Se isso é loucura pro mundo, então. Se isso é loucura pro mundo, então. Louco eu sou. Você tem uma noção do que você está fazendo hoje de manhã? Quando você se coloca de pé, nesse momento de apelo, você está dizendo simplesmente o seguinte: a partir de hoje, eu vou fazer parte desse bando de loucos chamado cristãos. Eu vou dizer um negocinho para você. Ser cristão, na perspectiva de Deus, não é você tomar um remedinho controlado não, viu? Você tem que ser muito louco mesmo. Louco de pedra, na perspectiva humana. É louco a ponto de Deus dizer para você: meu, eu vou dizer uma coisa aí pra você. Você tá querendo me seguir? Eu talvez não vou ter a cura que você está buscando para te dar. Eu talvez não vou te dar a libertação dos seus problemas financeiros como você quer. A coisa vai ser feia pro teu lado. Mas eu te prometo uma coisa: vou estar com você em cada parte do caminho, e a vida eterna vai ser tua. Tem que ser muito louco para poder aceitar uma proposta dessa. Mas todo aquele que é louco o suficiente para dizer: Senhor, viva ou morra, eu sou do Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou te obedecer na tua força e no teu poder. Se você for louco o suficiente para dizer isso, então você pertence ao bando de loucos que são os cristãos do Senhor. O céu, olha o contrassenso que eu vou dizer. O céu é lugar para um bando de loucos. Os loucos que não passaram, loucos como Moisés, que deixaram a riqueza para poder se tornar pobres junto com o povo de Deus. Loucos que tiveram que encarar uma fornalha de fogo ardente, ou de alguma maneira sacrificar a sua integridade no Senhor, sua fé. Ser humano, quer me mandar para a fogueira? Pode mandar. Só vou te dizer uma coisinha: se o meu Deus quiser me salvar, você pode tentar até cansar me matar, que você não vai conseguir. Mas se eu tiver que morrer também, eu estou prontinho para morrer. Isso é ser louco por Deus. Isso é ser um cristão no mais alto sentido da palavra. Coisa está complicada na tua vida, você não tem sido esse tipo de louco. Eu vou orar ao Senhor para que Ele coloque essa loucura no teu coração, e que Ele te ajude a seguir na direção proposta por Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado que a tua palavra mostra histórias de homens como Gideão. Gideão que olhava lá para o lado de fora, tentando encontrar o problema, a razão pela qual eles não conseguiam vencer os midianitas. Mas o Senhor o ajudou a entender que não importa o tamanho do problema, se houver só 300 que confiam no Senhor e estão dispostos a viver ou morrer por ti, o Senhor pode usar esses 300 para conseguir vencer o problema. Hoje, Senhor, nós estamos aqui em pé diante de ti.
para dizer que estamos dispostos a fazer parte desse bando de loucos, chamados cristãos no mais alto sentido da palavra. Estão dispostos a viver ou morrer pelo Senhor e a obedecê-lo em qualquer situação. O Senhor conhece, Pai, os desafios que se colocam diante de nós. O Senhor sabe como às vezes é complicado ter esse tipo de decisão, esse tipo de postura. Então te peço, nos dê a coragem que o Senhor deu àqueles 300. Nos dê a determinação que o Senhor deu a eles e o tipo de entrega que eles acabaram tendo. Mas ao sair daqui hoje nós queremos sair sem medo do que vamos enfrentar, mas com uma certeza, a certeza de que estamos seguindo Jesus Cristo e de que estamos indo na direção que Ele quer que nós sigamos. Acima de tudo, ó Pai, dá-nos a vitória em Jesus. É no nome dEle que nos entregamos agora. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. E um feliz e louco sábado no Senhor. Amém?